Bom, meninas, então boa noite para todas. Hoje a gente vai falar sobre a leitura do Evangelho e a leitura espiritual. Muitas de vocês já devem ter ouvido, né? Já devem saber como que é importante a leitura espiritual nas nossas práticas de piedade. Então, a prática da leitura espiritual e a prática da leitura do Evangelho, das Escrituras, né, no geral, ela entra como uma parte do nosso plano de vida. Então, eu vou falar rapidinho o que é um plano de vida. O plano de vida, ele é, ele é o conjunto de ações, de práticas da vida espiritual que a gente vai ter ao longo do nosso dia. Então, são como se fosse o nosso combustível. Eu gosto de pensar assim, que todas nós temos um momentos de refeição, momentos de higiene pessoal, momentos de conversas, momentos de formação com os filhos, momentos de tarefas do lar, momentos de ordem. Enfim, a gente tem muitos momentos, né? Tem o skincare que a gente tem que colocar na nossa rotina, a gente tem uma série de protocolos ao longo do nosso dia que nos faz melhorar em determinada área da nossa vida. Então, a gente tem um tempo de leitura de um livro, enfim. A gente tem um tempo que a gente manda uma mensagem para nossa mãe. E isso faz parte da nossa rotina. E quando a gente fala de plano de vida, seria a nossa rotina espiritual. Por que que essa rotina espiritual é importante? Porque nós temos que continuamente alimentar a nossa alma. Então, da mesma forma como a gente alimenta o nosso corpo, a gente alimenta a nossa alma. E o alimento, isso que é o foco assim da coisa. A alma, ela vai dar a forma do nosso corpo. Então, na verdade, quando você vê uma pessoa morta, por exemplo, você sabe que está faltando o quê? Está faltando vida para ela, né. Então, na verdade, é a alma que nos move. Então, digamos, em certa medida, alimentar a nossa alma é mais importante do que a gente estar preocupada em alimentar o nosso corpo, porque é a nossa alma que vai ser salva, né. Então, à medida que a gente vai investindo tempo, investindo ânimo na nossa alma, o nosso corpo também vai refletir nisso. Então você vê, por exemplo, né, tem esse exemplo clássico, assim, que é um exemplo bem próximo a nós, tipo, Madre Teresa de Calcutá. Você vê que ela mal dormia, mal comia e ela estava sempre com um sorriso reluzente. E como que isso explica? Assim, a medicina não explica, a biologia não explica isso. Se você fosse fazer um exame de sangue nela, ia estar faltando um monte de vitamina, sabe? Ainda mais na região que ela morava. Mas o que dava vida para ela era essa entrega, esse amor. E esse amor era reflexo do quê? De uma vida de comunhão com Deus. E é essa vida de comunhão com Deus que é proporcionada pelo plano de vida. Então, o plano de vida, a gente vai falar ao longo das aulas do Coração ao Alto, mas eu decidi começar por um ponto do plano de vida que é um ponto simples, assim. Então, falando no plano de vida geral, por exemplo, existe a prática do oferecimento do dia. Então, a primeira coisa que você vai acordar, antes de mexer no celular, você vai oferecer o seu dia. Isso já vai dar um panorama espiritual, um panorama transcendente para o seu dia. Então, você vai falar, pode falar da cabeça, né, assim, do coração, ou tem fórmulas de oferecimento do dia. Então, por exemplo, Jesus, eu te ofereço meu dia, eu ofereço todas as obras, eu ofereço também as contrariedades que eu vou sofrer, eu ofereço as dificuldades, mas eu também vou oferecer todas as alegrias, todos os momentos gostosos que eu for ter no meu dia. Que o Senhor me ajude em cada passo, que Nossa Senhora conduza cada momento que eu for ter no meu dia. Isso é um oferecimento do dia. Tem aquela oração, por exemplo, ó minha senhora, ó minha mãe, né, que vocês devem talvez ter aprendido na infância, na catequese. São formas da gente já colocar nossa cabeça, assim, nossa consciência de que eu vou estar dando uma obra para Deus. Então, que o meu dia seja uma obra que eu entregue para Deus. A gente falou na aula sobre a missa, não sei se vocês estavam, algumas estavam aqui, que no momento da missa a gente vai oferecer tudo para Deus, né? A gente vai se entregar como uma oferta para Deus. E aí, quando a gente vai à missa de domingo, a gente pode relembrar: Deus, eu estou dando aqui de oferta para o Senhor todos os momentos que eu tive ao longo desses 7 dias. Então, oferecimento do dia seria a primeira etapa, assim, do nosso plano de vida. Depois, a gente pode incluir momentos de presença de Deus. Então, pode ser a leitura do Evangelho, pode ser um tempo de meditação, como a gente falou na aula da oração, pode ser o momento do terço, né?
um momento que a gente possa rezar o terço, pode ser um momento que a gente vai contemplar os mistérios do terço. Então, por exemplo, olha, agora eu vou meditar sobre o nascimento de Jesus em Belém. São momentos curtos que a gente lembra dessa realidade espiritual. A gente pode, por exemplo, tem muita gente aqui, eu inclusive, essa prática de invocar o santo anjo, né? Então, rezar uma oração do anjo da guarda, pedindo para ele nos acompanhar no dia. Tem o Ângelus, que é uma oração de Nossa Senhora, que a gente reza costumeiramente, a gente reza ao meio-dia ou às 6 da tarde, né? Para a gente lembrar desse mistério da encarnação, né? Que Jesus veio para nos salvar. E, enfim, e também tem um momento bem importante no nosso plano de vida, que é o exame de consciência. Acho que vocês já devem ter ouvido falar, né? O que é o exame de consciência. Mas o exame de consciência é muito engraçado que ultimamente foi bem usado, tipo, como uma coisa meio coach, né? Tipo, fazer um balanço do seu dia e ver se você cumpriu as metas, não cumpriu. Enfim, no fundo, isso daí tem uma tradição dentro da igreja, né, que chama exame de consciência. Então você vai pensar com Deus antes de dormir. Tem muita gente que gosta de anotar, e é muito bom. Então, assim, o que que eu fiz de bom, o que que eu fiz de mal e o que que eu vou melhorar. Então, é muito bom a gente pensar o que que eu fiz de bom, porque muitas vezes a gente vai dormir pensando assim: nossa, meu dia foi um fiasco, ai, nossa, não vejo a hora de dormir, esquecer dos meus problemas e tal. Mas não, na verdade, a maioria do nosso dia foram de coisas boas, né? Então, saber reconhecer, por exemplo, o que eu fiz de bom, Deus me ajudou a fazer aquilo. Olha, hoje eu quis fazer uma cara feia, quis dar uma resposta atravessada e eu engoli. Isso foi uma coisa boa. Então, é legal ter no exame de consciência. Olha, nesse ponto, eu me superei. E aí, por exemplo, ao longo da semana, você pode reler os seus exames diários, né, que vão ser curtinhos, e falar: olha, essa semana eu consegui evoluir nesse ponto. Ou essa semana me faltou mais paciência. E aí você, com o exame de consciência, você vai ver a raiz dos problemas. Então, por exemplo, ó, o que será que está acontecendo que eu perdi muita paciência? Bom, pensando bem, eu acho que é porque eu dormi mal. Pensando bem, é porque eu mudei a dieta. Pensando bem, acabou minha vitamina, sei lá. Ou eu não fiz exercício, ou estava chovendo, né? Tem muita gente, eu inclusive, quando tem muitos dias de chuva, eu começo a ficar ai, mais suscetível, assim, mais deprê. Eu gosto muito de sol. Então, saber isso também, poxa, saber ver o que que foi de fato uma coisa biológica ou uma coisa do ambiente, ou realmente, olha, eu desleixei as minhas práticas de piedade, por isso que eu, assim, baixei a guarda e por isso que eu perdi a paciência. Então, o exame de consciência, ele vai ajudar muito a gente nisso. Então, puxando agora, né, para a leitura espiritual, para ser bem prática. A leitura espiritual, ela tem uma raiz na tradição da igreja que é chamada de Léxio Divina. Então, antes de haver livros, né, sobre biografias de santos, livros dos santos, né, para a gente ler, os padres da igreja tinham essa tradição de ler as escrituras. Só que a Léxio Divina, ela é mais do que somente ler as escrituras. Ela é uma leitura meditada. Então, ao longo dos séculos, todos os católicos eles tinham esses minutos que eles vão ler o quê? A fonte. Então, eu gosto muito de pensar assim, né? Quando vocês conhecem alguém que vocês gostam de acompanhar na internet, se vocês, sei lá, encontram uma pessoa que vocês se identificam muito na internet, vocês vão ver os destaques, vocês vão ver todo o feed, vocês vão ver, não vão perder uma caixinha de pergunta. Então, por quê? Porque você sabe que aquela pessoa está te inspirando, né? No fundo, você quer aprender tudo com ela. E quando a gente tem o nosso maior mestre, que é Jesus, a gente quer aprender tudo dele, né? A gente quer saber nos detalhes. Então, nossa, olha o tom que ele falou com a samaritana. Gente, isso daí é demais. Como é que eu vou aprender a ser mais mansa com ele? Ou então, nossa, olha só que bonito que ele falou, como é importante a gente agradecer. Então, tem esse momento, né, nas escrituras que eu gosto muito, assim, de meditar. Que Jesus cura os leprosos. Não lembro o número exato, se eram 10, mas enfim. E somente um voltou para agradecer. Sabe essa parte? Não sei se vocês lembram. E é muito. Eu fico meditando, eu falo assim, nossa, gente, se fosse eu ia dar uma bronca. Eu ia falar, ei, 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 o que vocês estão fazendo? Vocês não vão vir me agradecer? Mas não, o que que ele faz? Ele elogia aquele que veio agradecer. Então ele fala: olha, só você veio agradecer.
Então, enfim, é uma pedagogia, né? Como é importante a gente entrar nas escrituras para beber, né, dessa fonte e receber essa pedagogia. E Deus, né, pelo Espírito Santo, quis que nós recebêssemos todos esses ensinamentos. Então, aquilo que eu falei também já numa aula aqui, tudo que tem lá é o necessário para nossa salvação. É o que a gente precisa saber. Então, às vezes faltou partes, né? Como eu falei, acho que na aula de Nossa Senhora, que dava vontade da gente ouvir mais de Nossa Senhora, né? Tem poucos trechos sobre ela. São José, então, é o silencioso, não tem nenhuma frase de São José nas escrituras. Mas assim, até nisso, né? No silêncio de São José, as escrituras são muito sábias. Então, pelo Novo Testamento, a gente tem justamente o exemplo de que São José queria passar despercebido, que São José, na verdade, queria, na verdade, deixar o protagonismo para Nossa Senhora e Jesus. Então, essa é a lição que a gente tira de São José. Da mesma forma, quando a gente vê Jesus ensinando as parábolas, por parábolas, né? Ele diz, ó, se eu explicasse de outra maneira, vocês não entenderiam. Então, eu prefiro explicar por parábolas. Cada parábola, gente, daria, tipo, livros e livros de profundidade. E na nossa leitura espiritual, 5 minutos se recomenda, né? Que a gente tenha 5 minutos de leitura das Escrituras, em especial o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é onde está realmente a vida de Cristo. Mas, claro, é muito bom meditar os Salmos, isso daí a gente vai falar depois. Mas os 5 minutos do Evangelho, né, essa leitura meditada, é uma preciosidade. Então, a gente aplicar tudo aquilo na nossa vida para fazer o quê? Qual que é o objetivo maior, né? Hoje eu fui na direção espiritual, né? Aí eu falei várias coisas pro padre, nossa, falei várias, e ele é muito querido, então ele falava assim, não, mas e aí? Mas o que que você pensa sobre isso? Então, tipo, ele tava nessa escuta ativa, né, o padre. E aí ele falou, olha, Ana, vamos lá, por que que você tá aqui? A gente vive para quê? Sabe? Voltar as origens, né? Aos princípios. Bom, eu tô aqui para amar a Deus, né? Por isso que eu fui feita. Então, quando a gente pensa nessa realidade da leitura espiritual, por que que eu vou fazer leitura espiritual? Primeiro princípio, para amar a Deus, não é? Então, da mesma forma como a gente vai ler o livro, nossa, eu gosto muito de um pensador, eu vou ler o livro dele, um cara super bem sucedido, um empresário que ganhou muito dinheiro, e tal, eu quero ler a biografia dele, ver o que que ele fez na infância, quais são as dicas. Então, assim, vou ler com esse amor as Sagradas Escrituras. Eu falo, Jesus, eu quero te conhecer, eu quero te amar mais. Então, quanto mais a gente for se aprofundando na vida de Jesus, mais a gente vai amá-lo. E aí, depois eu vou falar os objetivos, né, da leitura. E aí, isso, a gente tem uma metinha de 5 minutos por dia. E aí, algumas de vocês podem pensar assim, nossa, meu Deus, 5 minutos é muito pouco. Eu quero mergulhar na vida de Jesus. Tá bom. Mas muita gente começa nessa empolgação, aí depois de 5 dias já nem lembra mais dos 5 minutos. E aí passa um dia, passa no outro, e aí isso não vira um hábito. Então, a igreja é muito sábia ao recomendar pelo menos 5 minutos por dia, porque a gente mantém uma constância. E de 5 em 5, já já a gente vai ler o Testamento inteiro, gente. É impressionante. É aquela coisa, né? Na constância você consegue grandes feitos, certo? Tijolinho por tijolinho. Então, isso, meditar nas escrituras e ter 5 minutos, cronometra, porque também, o que que acontece, experiência pessoal? Você começa um hábito, aí você tá empolgada. Você tá lá, nossa, tá muito legal essa parte. Então, daí você empolga e lê 15. Aí no dia seguinte, sem perceber, você pensa assim: ai, não, ontem eu li tanto tempo, eu tenho outras coisas para fazer. E aí você vai fazer outras coisas. Então é melhor você ter os 5 e terminar quando dá 5 minutos, claro, né? Termina a frase, né? Não vai terminar assim no meio da frase. Termina o trechinho, claro. Mas aí você fica com esse gostinho também de que no dia seguinte você vai retomar. Então isso é ótimo. Não vai muito pelo seu ânimo, sabe, gente? Vai pelo racional mesmo nesse aspecto, até ganhar um hábito, tá? Então, essa é a Lexio Divina. E aí, claro, depois desse início da igreja, né, a gente vê muitos bons autores que começam o quê? A escrever livros. Então, a gente tem clássicos da espiritualidade, que são super acessíveis hoje em dia, e que são uma forma muito boa da gente fazer a leitura espiritual propriamente dita, tá? De livros espirituais. E essa leitura espiritual se recomenda que a gente leia 10 minutos.
por dia, 10 minutos. Então, por quê? Porque se você pegar um livro espiritual e ler só 5 minutos, gente, é muito pouco, sabe? Não dá nem para você engatar. Então, se recomenda 10 minutos, mas claro, gente, vocês vão ver também o que cabe na rotina de vocês e pensem na oração, né? Conversem com Deus, e ele vai ser o melhor conselheiro. Ele vai mostrar para vocês, vai dar luz na oração. Mas enfim, 10 minutos, a minha recomendação, vocês começarem com os clássicos da espiritualidade, que seriam Imitação de Cristo, por exemplo, que é uma ótima leitura espiritual. Existem outros clássicos da espiritualidade, por exemplo, alguma biografia de santo. Então, se vocês. Tem gente que pergunta, qual biografia de santo eu poderia começar? Existem alguns que eu acho que todo mundo gosta, por exemplo, História de uma Alma, de Santa Teresinha. E existem outros santos que vocês mesmas podem se identificar. Por exemplo, eu vou ler um livro sobre o milagre sobre Nossa Senhora das Graças, porque eu sou muito devota. Então, ótimo. É ótimo para você começar, porque você vai pegando esse hábito. Ou então, eu sou muito devota de Nossa Senhora Aparecida, então eu vou comprar um livro só sobre os milagres de Nossa Senhora Aparecida. E pode valer como leitura espiritual. Então, mas só uma ideia, assim, que alguns livros não são necessariamente leitura espiritual, tá? Podem ser livros mais, não sei, acontecimentos históricos e tal, que talvez não seja o mais adequado. Mas tenho aqui uma pilha de indicações para vocês que eu vou passar depois que eu terminar esse raciocínio, com algumas sugestões. Mas biografias de santo são uma ótima forma de milagres eucarísticos, enfim, são uma ótima forma da gente começar essa leitura espiritual, tá? Com algum santo de devoção, enfim. Então, gente, passando um pouco, se vocês quiserem anotar, alguns objetivos da leitura espiritual, né? Então, em primeiro lugar, conhecer a Deus. Conhecer e amar a Deus. Esse é o primeiro objetivo. Quando a gente lê qualquer leitura espiritual, no fundo, ela está se referindo a quê? A Deus, né? Então tem isso de que, você adora os santos, você acha os santos mais importantes do que Jesus? Não, de jeito nenhum. Mas quando você olha para a vida de um santo, você está vendo o quê? Uma vida, a vida de Cristo refletida naquele santo. Então, poxa, esse santo teve lutas como eu tenho, teve lutas como eu. Buscou sacrifícios, buscou a caridade, buscou tratar bem os outros, rezar pelos outros. Então, eu aprendo com eles uma vida de santidade, porque eu também quero ser santa. Então, quando o Senhor diz, né, nas Escrituras, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito, significa que ele está nos mostrando o quê? Um caminho. Ele está nos convidando a viver uma vida próxima dele, que vai ser uma vida necessariamente uma vida de felicidade, que é a autorrealização que todo mundo busca. Então, os santos, acima de tudo, os santos foram o quê? Felizes. E você sabe que quem é médica, que sabe que a diferença, né, daquelas pessoas que estão no hospital com uma consciência limpa, que morrem serenamente, a diferença de outras que se arrependem, né, têm arrependimentos e que não sabem como sanar, que morrem desesperadas, né? Então, eu tenho muitas amigas que trabalham em pronto atendimento, enfim, de eh, centros cirúrgicos, que elas falam, olha, a diferença de uma alma que está unida a Deus, né? A tranquilidade, a serenidade nesse momento derradeiro, e uma alma que não pôde, que não se entregou ou que não conheceu a Deus. Então, no fundo, a verdadeira felicidade tem muito a ver com a serenidade, né? De você saber que você está nos braços de Deus, que você está no colo de Nossa Senhora. Isso daí faz muita diferença, né, na nossa vida. É uma vida de entrega e de abandono. Então, isso, conhecer a Deus. Qualquer leitura espiritual vai nos fazer conhecer mais a Deus e consequentemente, amá-lo. O segundo objetivo é o trato com Deus. Então, quando a gente se inspira num livro espiritual, a gente também vai ter mais trato. É, tem muito a ver com a infância espiritual que Santa Teresinha nos ensinava, né? Então, esse trato com Deus, ele vai se revelar o quê? Numa relação que a gente vai ter com Deus ao longo do nosso dia, tá? Então, uma coisa é você conhecê-lo, você saber, nossa, Deus é meu Pai, Ele me ama muito. Quem já teve essa experiência de meditar na paixão de Cristo, vê,
Nossa, Deus me amou nesse ponto, tipo, sofrer tudo que ele sofreu, é assim que ele me ama, né? E daí nasce a gratidão também. Mas uma coisa é conhecer a Deus e outra coisa é como eu vou tratá-lo. E a leitura espiritual nos ajuda, porque quando você vê, por exemplo, o Diário de Santa Teresinha ou os escritos de algum santo, Santa Teresa, naquele livro Castelos da Vida Interior, quando você vê que ela fala de Deus assim, Vossa Majestade, ó meu amado, quando você vê, se inspira por esse modo de tratar a Deus, isso nos faz também receber como um exemplo, né, de como que eu devo tratar Deus. Tipo, Deus é o meu pai, é uma pessoa muito próxima a mim, então eu vou tratá-lo muito bem, né? Eu vou tratar com muito esmero, com muito carinho. Então eu vou falar assim, nossa, Jesus, é, é, outro dia até o Tomás, eu ensino eles isso, né? Mas até outro dia até o Tomás abriu a janela e falou assim, bom dia, Deus, sabe assim, ele super bonitinho. Então, ter esse trato próximo, né? Bom dia, Deus, obrigada por me dar um novo dia, obrigada por esse sol, porque estavam dias de chuva, mas agora tem sol, graças ao Senhor. Enfim, poder tratá-lo, na verdade, é fruto de uma relação que a gente tem vinda da leitura espiritual. Então, esses dois pontos, né? Conhecer a Deus, trato com Deus. Em terceiro lugar, como um terceiro objetivo, a leitura espiritual melhora muito a nossa oração. Então, quando a gente tira alguma ideia da leitura espiritual, a gente pode até anotar, né? Anotar nas notas do celular ou no nosso diário de oração, alguma coisa assim. A gente pode pegar alguma coisa da leitura espiritual e levar para a oração, para nossa oração mental, né? Que foi o tema de outra aula, que tá lá no YouTube também. Então, eu vou chegar na oração e falar assim: "Nossa, Jesus, olha que legal, né, o jeito que Santa Teresinha falou da Eucaristia, eu quero meditar um pouco sobre isso. O que que o senhor pode me ensinar hoje sobre isso, né?" Tendo como modelo isso que eu li na oração, na leitura espiritual. Então isso, são trechos que a gente pode pegar ou então: "Nossa, que impressionante que aconteceu na vida do Padre Pio, eu queria muito meditar sobre isso na oração de hoje", né. Eu achei tão impressionante isso que aconteceu, e vai conversando, né, lembrando que a oração é um colóquio, né, uma conversa. Eh, então a leitura espiritual vai dar o quê? Vai dar muito substrato, né, vai dar assunto. Então, enfim, imagina se vocês vão para uma entrevista de emprego ou se vocês sabem que vocês vão num evento que vai ter uma pessoa que vocês admiram muito, muito, muito. Vocês não vão pensar antes: "Gente, o que que eu posso contar para aquela pessoa? Ou como que eu vou me apresentar?" Se eu chegar toda, assim, nervosa, ansiosa, a pessoa talvez nem vai querer me ouvir, né. Então, eu vou contar como que eu conheci tal pessoa, né, como que "Olha, eu te conheci por causa de um vídeo tal que eu vi na internet", ou então: "Olha, uma vez você mencionou a empresa tal, eu já trabalhei lá", imagina, aí você tem um assunto, né, com a pessoa importante que você vai encontrar, você não vai ficar assim brisando, tipo: "Oi, e aí, beleza, como você tá se sentindo?". Vai ser uma coisa produtiva, né, vai ser uma coisa que vai engrandecer a sua alma. E aí em quarto lugar, né, que eu coloquei, não tá necessariamente tanto em ordem, né, mas assim, um quarto objetivo seria que nutre muito o nosso intelecto. Então, o nosso intelecto, né, que é uma parte que Deus nos criou, assim, para a gente ter um intelecto bem formado, ele ele é muito abastecido pela leitura espiritual também, porque muitas vezes você vai aprender coisas sobre determinada você vai ter um parâmetro cultural também na leitura espiritual, isso vai nutrir o intelecto. A própria prática de você ler constantemente também vai engrandecer o intelecto, né, a gente vai estar, digamos, exercitando o nosso cérebro, isso é muito bom. Em quinto lugar, eu coloquei aqui que um dos objetivos, né, seria adquirir um bom critério, uma boa consciência. Então, por exemplo, quando você vai nutrindo o seu intelecto, a sua alma com a leitura espiritual, é muito fácil de você reagir a determinadas situações da melhor forma possível. Então, seguindo um parâmetro de santidade. Então, vamos supor, você entra numa roda de discussão, e aí surge algum assunto, surge, por exemplo, alguém vai falar assim: "Ah, não, eu acho que o importante é a gente fazer o que a gente tem vontade". Aí você vai ter, pela leitura espiritual, você vai ter critério para falar: "Olha, gente, não é bem assim, né. Na verdade, a gente tem uma alma,
E o homem é feito de paixões, muitas vezes essas paixões vão nos escravizar, e quanto mais próximo do bem, mais livre você vai ser. E todo esse seu conhecimento, ele vai vir da onde? De uma leitura espiritual. E aí você pode, inclusive, falar para a pessoa: olha, existe um exemplo de que de várias pessoas, né, que passaram pela Terra, que tiveram uma vida de muitos frutos, que deixaram um grande legado, que ajudaram muitas pessoas. Eu gosto, por exemplo, né, pensando numa santa brasileira, eu gosto muito de Santa Dulce, né, a irmã Dulce. Não sei quem aqui conhece a história dela, mas é bem bonita, sabe? Ela passou anos e anos se dedicando aos pobres lá da região de Salvador, na Bahia, e ela queria levar os pobres para casa dela, porque ela não encontrava outra casa, né, ela já era freira, ela queria levar para o convento, e aí as irmãs falaram: "Olha, a gente pode acolher os pobres por um tempo, mas depois a gente vai ter que achar um lugar maior, enfim, não vai caber todo mundo aqui". Então olha que bonito, sabe, a gente poder ter esse imaginário. E aí me leva a outro objetivo, né, que seria, formar bem o nosso imaginário. A leitura espiritual ajuda nesse aspecto, por quê? Porque engrandece o nosso imaginário com o exemplo das virtudes. E então, por exemplo, outro dia a minha filha falou assim: "Ah, mamãe, hoje eu vou dormir sem travesseiro, igual Santa Joana d'Arc", sabe. Então eu vi que só de eu ter lido um pouquinho da vida de Santa Joana d'Arc, a minha filha já teve isso no imaginário. E são coisas, várias vezes elas repetem isso, sabe. "Ah, eu não vou comer tal coisa porque o santo tal oferecia comida para os pobres". Então, é natural, assim, tudo que entra pelos sentidos ficam, né. Então que a leitura espiritual é uma forma de ter esse imaginário. E aí, outro objetivo, tá, só faltam mais 2. Outro objetivo seria fortalecer o nosso ânimo. Então, todas nós temos altos e baixos, sabe. Até uma amiga falou: "Ana, o meu irmão estuda estatísticas e ele viu que estatisticamente o ser humano tem altos e baixos". Aí eu falei: "Ah, legal, então a ciência explica". Então, todo mundo tem os dias bons e os dias maus, sabe, isso faz parte da nossa trajetória, né, perfeição só no céu. Então, nos nossos dias mais baixos, a leitura espiritual também serve para a gente abastecer o ânimo, né, e olhar: "Nossa gente, calma, esse dia é uma coisa isolada, sabe, o mundo é muito mais do que isso. O meu chamado vai muito além das coisas que eu fiz ou deixei de fazer, né. O meu chamado, a minha vocação é a santidade, é o céu". Então, a leitura espiritual nos lembra, nos recorda de que a nossa meta é o céu, né. Então, se a gente teve um dia difícil no trabalho ou se a gente está com medos, né, eu vejo que a nossa geração, no geral, ela tem muitos medos, né, a gente tem muitos medos. Então, além desse meu medo, eu tenho que lembrar o nosso fim, né. Bom, eu fui toda pensada, Deus pensou em mim, Deus criou em mim do jeito que eu sou, pra estar junto com ele lá no céu, e é pra isso que eu tô aqui, sabe. Se, se eu vou chegar lá com uns quilos a mais, uns quilos a menos, se eu vou chegar lá com uma ruga a mais, uma ruga a menos, enfim, isso daí, na verdade, tudo contribui para o meu fim último. Então, fortalece mesmo o nosso ânimo, sabe. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Às vezes vocês estão num dia difícil, aí vocês pegam uma leitura espiritual, um ponto de meditação, sabe. Muitas de nós, às vezes, tem uma vida muito corrida, talvez não dê para fazer os 10 minutos de leitura espiritual, mas se você pegar, Imitação de Cristo, Caminho de São José Maria Escrivá, Filoteia, qualquer livro desses, diários espirituais, e você pega um ponto, parece que já te dá um suspiro, né. Parece que você descansa, é impressionante, assim, te faz voltar na rota, sabe, tipo, você tá lá seguindo o caminho direitinho, aí de repente você entra numas vias, você fala: "Meu Deus, deixa eu voltar para minha rota principal", né, recalcular. E a leitura espiritual, ela é muito boa para isso, para você voltar os seus olhos para o céu de novo, né, voltar o olhar para o que importa. E, em último lugar, como um objetivo, eu coloquei aqui que a leitura espiritual nos ajuda muito a ter presença de Deus ao longo do dia. Então é uma coisa bem objetiva, assim, tipo, quando você tem essa prática diariamente, eu vou ter a leitura espiritual, você tem, a presença de Deus no seu dia, como parte do plano de vida. Então, por exemplo, você está lendo um livro, um livro espiritual sobre a virtude da fortaleza. Aí, quando você tiver num momento que você precisa ser forte, você vai se lembrar dessa leitura espiritual. Você vai falar: "Nossa, não, realmente, né?
lá no livro falava que muitas vezes a fortaleza é fugir, não é? Então, se você sente, eu lembro assim, não sei, às vezes eu conversava no telefone, assim, com algumas amigas, se a gente entrava numa discussão mais acalorada, eu sabia que eu tinha que fugir. Aí eu falava, olha, peraí, rapidinho, te ligo em 5 minutos, sabe assim? Aí eu respirava, tomava uma água, voltava para a ligação. Então, sei lá, isso eu sabia por quê? Porque eu li num livro sobre a virtude da fortaleza, que às vezes é importante você fugir, retomar as energias, retomar os ânimos e depois voltar para a situação. Ou não, deixa para o dia seguinte, enfim. Mas são coisas que eu aprendi por uma leitura, certo? Então, isso. Agora, coisas mais práticas, gente. Então, como ler, né? Como fazer a leitura espiritual? Então, em primeiro lugar, eu mandei no Telegram, no grupo, a leitura do a oração do Espírito Santo. Então, a igreja recomenda que a gente possa fazer uma invocação do Espírito Santo. Vocês podem ler essa oraçãozinha que eu mandei no Telegram, que é muito bom, pode escrever num caderninho, né? Às vezes colocar essas primeiras páginas do caderno, colar, né, na contracapa, sei lá, ou então falar da cabeça mesmo de vocês. Então, Espírito Santo, me ilumina nessas páginas, me ensina o que o Senhor quiser que eu aprenda e que eu possa ter os melhores frutos, tirar os melhores frutos dessa leitura. Então, você pode falar assim com o Espírito Santo. Mas é muito importante você invocar o Espírito Santo mesmo, tipo, chamar a Deus para que ele conduza a sua leitura. Isso é muito importante, porque isso vai depender, os frutos vão depender dessa presença de Deus no momento da leitura, para que não seja uma coisa mecânica, sabe, gente? Tipo, nossa, tenho que fazer isso, então eu vou fazer. Bom, check, né? No meu exame de consciência eu vou falar, bom, fiz a leitura espiritual, check. Não, eu invoquei o Espírito Santo, Deus estava comigo nesse momento, Deus me inspirou. São momentos algum trecho do livro me inspirou mais do que os outros. Por quê? Porque o Espírito Santo estava lá, né? Estava comigo, estava presente na minha alma. Em segundo lugar, então tá. Então eu fiz a oração do Espírito Santo, então eu vou cronometrar. Eu vou olhar lá no meu relógio, eu vou ter um cronômetrozinho desses de cozinha, né? Que são bem baratinhos, é bem legal. Ou então eu vou olhar no celular, colocar o cronômetro no celular, mas eu vou cronometrar, eu vou colocar uma meta e eu vou delimitar um tempo para isso, tá? E aí, às vezes eu tô lendo, aí tá muito chato, e aí só passou 5 minutos. Então vai ser um bom exercício de fortaleza, um exercício de virtude, você ir até o final dos 10 minutos. E aí você vai se vencendo, né? Vencendo o seu comodismo. Mas é importante ter esse horário no relógio. Depois, depois você vai, claro, tem aquelas dicas de leitura, assim, você vai procurar um ambiente mais silencioso, mas se não tiver, você vai tentar, você vai conscientemente tentar concentrar, tá? Você vai usar, digamos assim, você vai usar de todas as suas forças para poder concentrar. E depois que terminar os minutos de leitura, você pode tomar nota. Então, você pode, por exemplo, às vezes tirar foto do livro, né? Ou então grifar, escrever nas suas notas no celular uma frase que te chamou mais atenção para você levar a oração depois. Então, esses seriam algumas dicas, assim, de como tirar maior proveito da leitura espiritual, tá? E aí, gente, olha que bonito, né? Eu vi aqui que a leitura espiritual, então, ela tem uma dupla finalidade, se a gente pudesse resumir, que é um alimento que orienta a nossa vida, ilumina a caridade e nos anima a rezar, ter uma vida de oração. Então, ela tem esse duplo efeito, que é, amar mais a Jesus, que isso daí se referiria ao affectus, né, no latim, e, em segundo lugar, melhora o nosso conhecimento da doutrina, que seria a parte do nosso intelectus, né? Então, é como assim, o homem, ele é dotado de inteligência e vontade, né? Quando a gente busca, quando a gente tem essa prática da leitura, a gente lida muito com a nossa vontade de amar a Deus e o nosso intelecto de conhecer a Deus. E aí, olha que bonito, né? Aqui tem uma forma, né? Tem uma frase bonita, eu vou falar 3 citações para vocês se inspirarem. Então, São Gregório Magno, ele dizia que aprender a conhecer que a leitura é aprender a conhecer o coração de Deus nas palavras de Deus, né? Isso se referindo mais à leitura do Testamento. Depois, uma frase bonita.
Santo Afonso Maria de Ligório dizia que a leitura espiritual nos encaminha à oração e à virtude, fortalecendo a nossa vida interior. Então, no fundo, a gente é isso, né? A gente está alimentando e dando nutrientes para a nossa vida interior. E aí, gente, outra frase de São Jerônimo. A leitura espiritual ilumina nossa consciência moral, revelando nossos pecados, como se fosse num espelho, nos levando a um processo de purificação e conversão. Então, quando a gente faz uma boa leitura espiritual, é assim, impressionante. A gente sai dela com uma vontade de conversão, né? É impossível você ler uma vida de um santo, por exemplo, e não sair tocado, né? Não sair transformado. É impossível. Você vai ficar inspirado para ser uma pessoa melhor. E aí é isso. Aí só um breve. Eu vou passar as indicações de leitura agora, mas lembrando disso. Então, o centro da nossa vida cristã é o encontro pessoal com Cristo e a identificação com Ele. Então, e aí só uma dica, tá, para vocês. Eu falei um pouco disso numa outra aula. Muitas de vocês, às vezes, podem passar por um momento que vocês falam assim, eu tô numa secura espiritual, parece que eu não sei amar direito, parece que tem alguma coisa no meu coração. Eu olho para Deus, eu olho para Nossa Senhora, eu sei que eles são a coisa mais importante da minha vida, mas eu não consigo sentir, sabe? Tem alguma coisa no meu coração que falta, parece, uma sensibilidade. E aí eu ouvi lá na convivência que eu estava, na semana passada, eu ouvi um conselho muito bonito. O sacerdote falou assim, Ana, uma forma de você aumentar o amor, né, essa chama do amor, é meditar sobre a paixão de Cristo. Então, na sua leitura espiritual, você pode pegar um livro que tenha como tema a paixão de Cristo, ou a Via Sacra, ou pegar na leitura do Evangelho os trechos sobre a paixão de Cristo. Por quê? Quando você medita a paixão de Cristo, você entende o tanto que Deus te amou. E nada move mais o amor do que saber se amada. E outra, eu não consigo amar muito bem as pessoas ao meu redor, amar meu marido, amar meus filhos, amar meus pais, se eu não tenho dentro uma consciência de que eu sou amada. Então é impressionante, assim, esse movimento do amor, sabe? Tem aquela frase bonita, né, do Chesterton, que ele dizia que a fera, ela soube amar no momento que ela foi amada, né? Então a Bela, ela amou a fera, em primeiro lugar. E aí a fera se sentiu amada e ela pôde corresponder a esse amor, né? E depois, enfim, teve toda aquela história bonita da Bela e a Fera, mas Chesterton fala isso, de que muitas vezes o ser precisa ser amado para saber amar. Então, se em algum momento a gente está com esse momento da nossa vida que parece que a gente não está amando as coisas direito, que a gente não está colocando nosso coração nas coisas, a gente pode olhar para a leitura espiritual, para o nosso amor com Deus e considerar isso, sabe? Ser nosso foco, assim, de quanto Deus me ama. Pegar uma leitura espiritual que vai mostrar o quanto que eu sou amada por Deus, né? E quando a gente se sabe amada, Deus me escolheu, Deus me quer muito santa. No fundo, Deus quer que eu faça as coisas direito, né? Deus quer que eu não erre muito, para eu estar com Ele lá no céu, né? É isso que Ele, no fundo, é isso que Ele quer. Ele só quer que a gente chegue até lá, né? Que a gente corra para o encontro, para esse encontro definitivo, para esse grande abraço que a gente vai ter com Deus. Então, agora eu vou passar para umas indicações de leitura. Então, gente, dos mais básicos para os mais complexos. Então, livrinhos básicos, assim, que toda biblioteca deveria ter. Então, o que eu sempre falo, né? Caminho, de São José Maria Escrivá, e Imitação de Cristo, que está aqui embaixo. Então, Imitação de Cristo eu acho maravilhoso, não sei, essa edição da Biblioteca Católica, mas tem edições bem baratinhas, tipo R$ 15, que dá para comprar, ou mesmo PDF, que vocês podem pegar. Imitação de Cristo é maravilhoso, assim, tem vários pontos, né, reflexões, é bem bonito, é um clássico. Aí tem esses. Eu mandei no Telegram uma lista de livros que eu recomendo, né, para leitura espiritual. Mas só para vocês pegarem assim de exemplo. Então, tem esses livrinhos pequenos, por exemplo, esse aqui, né, da Fortaleza, dessa editora Quadrante. Então, ele é bem curtinho, assim, mas ajuda a gente a viver essas virtudes, que são as virtudes mestras.
Eu só peguei alguns exemplos, tá, gente? Mas tem vários. Tem várias virtudes. Aí esse, por exemplo, ó, é a arte de decidir bem. Então, sobre a prudência, sobre essa virtude. Outro livrinho que é do Padre Francisco Faus, né? Sobre o autodomínio, um elogio à temperança. Então, a, essa virtude, né, que é tão importante, assim, da gente saber dosar as paixões, né? O autodomínio. Então, é um ótimo livrinho de leitura espiritual. É o típico livrinho de leitura espiritual. Aí um livro básico, mas que eu gostei muito de ler quando eu li, que pra assim, Ana, me dá um primeiro livro espiritual, nunca li nada, tô começando na doutrina, eu gosto muito desse. Que eu acho que é bem gostoso, assim, pra gente começar a leitura, que é esse aqui, que é do Jacques Philippe, Aprender a Rezar para Aprender a Amar. Então, é muito bom esse livro. Esse Jacques Philippe, ó, esse senhorzinho aqui, ele é muito sábio, assim, ele fala de um jeito bem simples. Então, Ana, eu quero um livrinho para colocar na minha bolsa. Às vezes eu estou no trânsito, quero ler um trechinho. Esse livro é ótimo. Então ele vai falar sobre o amor de Deus, ó, amar gratuitamente, tá vendo? É uma ótima leitura espiritual. Esse aqui também é um ótimo livro. Eu vou dar dois para vocês, que são livros excelentes. Então tem As Pequenas Virtudes do Lar, que são virtudes, enfim, da vida em família, pequenas virtudes, mas bem importantes, e conecta muito com os ensinamentos do Evangelho. E esse aqui é fantástico, fantástico, para a gente não cair em pessimismos. A arte de aproveitar as próprias faltas. Esse livro, gente, ele é uma luz, assim, porque às vezes a gente acaba se desanimando, nossa, parece que eu não presto, parece que eu não vou para frente, e, enfim, é muito bom para a gente aproveitar todas as nossas quedas, né? Aquela frase, os santos não são aqueles que nunca caíram, mas que souberam levantar. Então, isso é ótimo. Esse livro deixa muito, dá um tom assim de espírito, é, de espírito de recomeço mesmo, de espírito de bom humor para as nossas faltas, né? As nossas misérias. Esse aqui é ótimo, eu acho que eu acho maravilhoso, que é Serenidade e Paz pela Oração. Então, esse livro eu já li alguns momentos da vida, assim, muitos momentos assim que eu era mais jovem, antes de casar, que eu me pegava assim muito aflita com alguns assuntos. E ele é um pouquinho maiorzinho, tá vendo? Ele é uma leitura um pouco mais demorada, mas é muito bom. Então, tem muitos psicólogos também que recomendam esse livro, porque é uma forma da gente tirar uma serenidade mesmo, né? Da gente tirar paz dessa vida de oração. Então, nos ensina isso, a sermos serenos. E aí, então, esse daqui também que eu sempre falo, né, da história de uma alma, também tem várias edições. Essa edição é estendida, por isso que ela é grossa, mas tem uma edição que é menorzinha. Então, que vocês podem também, enfim, para começar, né, podem utilizar essa história de uma alma. E que mais? Ah, tá. E esse livro, então tem muitos livros, né, sobre Nossa Senhora, muitos, muitos. Tem o livro de Santo Afonso Maria de Ligório, que é maravilhoso. Existem clássicos, depois vocês podem pesquisar melhor também, clássicos sobre Nossa Senhora, mas esse daqui eu gosto muito, que chama Mãe de Deus e Nossa. Então, é um livro muito bom. Ele dá uma, digamos, uma introdução sobre a figura de Nossa Senhora. E eu gosto, por quê? Porque ele é bem palpável, assim. Então, aqui até fala, né, que é iniciação teológica. Só que é um livro bom para leitura espiritual, para a gente conhecer mais, né, Nossa Senhora, para a gente ver. Então, para vocês terem ideia, assim, o capítulo fala a maternidade da Virgem Maria, dignidade da Mãe de Deus, a Assunção da Virgem, um pouco da história dela, né, e de como a gente pode aprender, né, com as virtudes de Nossa Senhora. Esse livrinho é muito bom. É bom ter na biblioteca um livro sobre Nossa Senhora, né? Então, gente, eu dei só algumas recomendações. E aí, só lembrando, né, que eu gosto muito esses Santos Evangelhos da Bíblia de Navarra. Tem também a tradução do. Ai, meu Deus. Esqueci, gente. Esqueci o nome dele.
como que chama mesmo? Quem que lembra? Do Matos Soares, né? Eu esqueci o primeiro nome dele. Alguém escreve aí no chat. Enfim, tem essa outra edição da Bíblia. E tem também livrinhos pequenininhos, ó, tá vendo? Que você pode levar na bolsa do Novo Testamento. Então, que fica de indicação para também. Manuel, Manuel Matos Soares. Obrigada, Dani. Então, essas são as indicações. E é isso. Vocês querem comentar alguma coisa sobre leitura espiritual? Eu aconselho muito que vocês adquiram esse hábito da leitura espiritual por todos os objetivos, né? Todos os benefícios que eu coloquei aqui. E, enfim, e daí na próxima aula eu quero falar sobre outro ponto que eu quero destrinchar melhor sobre o exame de consciência, e eu já vou aproveitar para falar sobre o sacramento da confissão. Então, eu vou falar das duas coisas na aula que vem. E aí, eu gostei que vocês colocaram lá no grupo do Telegram sobre livros para o Advento. Então, tem essas meditações de São Tomás de Aquino para a época do Advento. Tem uma. Eu gosto também de um site que se chama Meditação Diária Falar com Deus, que são meditações, né? São textos curtos para a gente ler e fazer oração diariamente, mas também pode servir de leitura espiritual para vocês. Seria legal um clube do livro Corações ao Alto, ler juntas e poder compartilhar análises do livro. Muito legal, Milena. Você pode colocar lá no grupo, às vezes poderíamos montar um grupinho, né? É legal que surjam essas iniciativas. Quem tiver interessado também pode colocar lá no grupo, assim dá para ir criando uma rede assim, né, de compartilhar boas leituras, ia ser bem interessante mesmo. Obrigada. Se alguém tiver mais algum ponto interessante. Ana, você poderia me ajudar a ouvir mais a voz de Deus? Muitas vezes sinto que minhas orações são monólogos. Então, Ana, essa é a sensação que dá mesmo. Em alguns momentos, a nossa oração vai parecer um monólogo. Então, essa questão de ouvir Deus, né? Ouvir o que Deus está falando, digamos que são momentos que Deus nos concede, sabe? Mas é impressionante, assim, quando você se coloca em presença de Deus na oração, quando você invoca o Espírito Santo, vai aparecendo luzes, vai aparecendo. Então, por exemplo, algum pensamento bom que surgiu, provavelmente é o Espírito Santo falando com você. Então isso, eu acho que com a prática da oração, a gente vai ficando com uma atenção mais apurada, né? Uma consciência também mais apurada, de saber distinguir, assim, o que que é coisa da minha imaginação, o que que é o próprio Espírito Santo falando. Mas hoje eu ouvi uma frase bonita que é assim, Deus nunca nega a sua graça. Então, quanto mais humilde a gente for em pedir a graça, mais ele vai nos conceder, mas ele nunca nega. Então, você pode falar isso na oração. Falar assim, Deus, por que que eu não consigo te ouvir? Ou por que que parece que você está tão distante? Sabe? Isso já é tema para sua oração. Já é uma forma dele ver que você está buscando ele, sabe? É muito bonito. Ah, Graciele, o cupom do curso do seu esposo para 50 primeiros que responderam o story acabou? Não, não acabou. Não teve 50 primeiras. Na verdade, não teve tantas respostas assim. Então, eu estou divulgando aqui mesmo. Eu vou mandar lá no Telegram o link e o cupom. O Tratado da Verdadeira Devoção à Nossa Senhora, eu também indico, sim, com certeza. Indico muito. Esse livro é maravilhoso. Até na aula sobre Nossa Senhora, a Maria Clara, que deu pra gente, né? Falou sobre o Rosário e tudo, ela falou desse livro. Esse livro também é um clássico que a gente precisa ter. Eu tenho ele, mas eu esqueci de trazer. Tá lá na minha estante. O Gui me deu quando a gente começou a namorar. É bem bonito. Então, gente, mais alguma dúvida? Mais algum comentário? Então a gente vai. Então a gente se encontra no dia. Calma. É o dia 6. É semana que vem. Semana que vem a gente. Semana que vem? Tá lá no dia 6, né? Então na semana que vem
a gente. Ou então, na verdade, deixa eu só abrir aqui. Eu acho melhor ser na outra, porque amanhã, no dia 6, eu tenho o encontro presencial do Corações ao Alto. Então, vamos fazer assim. Nosso próximo encontro fica no dia 13, daqui 15 dias. E aí eu vou fazer o seguinte, então, como é dia 13, próximo do Natal, eu não vou falar sobre exame de consciência e confissão. Eu vou falar sobre o advento. E aí eu falo no dia 27, que é a outra quarta-feira, sobre exame de consciência e confissão, porque daí eu já aproveito e falo um pouco sobre a gente fazer um exame de consciência do ano inteiro, né, para começar bem o ano de 2024. Combinado? Pode ser assim? E aí no próximo encontro a gente fala sobre meditações sobre o Natal. Tá bom, meninas? Então, obrigada por estarem aqui. Fiquem com Deus e que Deus abençoe muito cada uma de vocês e a família de vocês. Beijinhos.